Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Assistiram o vídeo anterior? Pergunto isso porque no vídeo anterior nós começamos a falar sobre estatística descritiva bivariada e falamos lá no vídeo anterior sobre a relação entre duas variáveis qualitativas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a estatística bivariada, sendo que duas variáveis quantitativas. Vamos começar? Bom, a princípio, a primeira forma que a gente imagina a relação de duas variáveis quantitativas é a partir de um gráfico de dispersão ou gráfico de pontos. Eu tenho certeza absoluta que vocês já viram um gráfico como esse, tá? Onde a gente representa nos dois eixos, no eixo X uma variável, no eixo Y uma outra variável, e a gente vê o relacionamento, o cruzamento das informações. Tá? Era muito comum lá no ensino médio a gente fazer um gráfico desse, de pontinhos, onde a gente traçava o pontinho no eixo X, né, verificava aonde aquele pontinho dava, e aí cruzava com a informação do eixo Y. Vocês devem lembrar desse gráfico, né? Esse gráfico ele é colocado no plano cartesiano de x e y, e é muito comum fazer análise de relacionamento de variáveis a partir de um gráfico de dispersão. Então, o gráfico de dispersão, em linhas gerais, ele permite avaliar se existe relação entre as variáveis e qual é o tipo de relação entre essas variáveis, porque a direção do gráfico indica se a relação é direta ou inversa, né? Então, era comum lá no ensino médio a gente falar de as variáveis são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Isso quando a nuvem de pontos estava crescendo, significava que quando a variável x aumentava, a variável y também aumentaria. Então, isso é uma relação direta. Ou o contrário, quando uma variável aumenta, a outra diminui. Então, isso seria a relação inversa. Então, as variáveis são inversamente proporcionais. E essa angulação do gráfico é determinada pelo coeficiente angular da linha. Imagina que é uma nuvem de pontos, pontos distribuídos aqui, e eu tenho uma linha de tendência, e essa linha o que determina a angulação dela é o coeficiente angular da equação da reta. E ele indica também qual é a relação entre as variáveis e a natureza dessa relação. Se ela é linear, como eu estava falando, ou se ela é exponencial, se no lugar de uma linha eu consigo imaginar uma curva, uma relação, um crescimento exponencial. Então, aqui eu tenho diversos exemplos de gráficos de dispersão. Observe que, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, eu já consigo imaginar uma linha quase perfeita, né? Onde eu vejo que as variáveis estão muito fortemente correlacionadas, porque os pontos estão distribuídos quase como uma linha reta, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma relação positiva forte, porque quando eu aumento os valores de uma variável, a outra variável também vai aumentar de forma equilibrada. Nesse segundo gráfico aqui, eu tenho uma relação moderada, porque ainda que eu consiga imaginar uma linha de tendência aqui, os pontos estão mais espalhados, estão mais distantes em relação à linha, tá? Que eu imagino traçada aqui no meio. Tá? Isso significa que a relação é moderada. Ainda é positiva quando eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. Só que essa relação não é tão forte como no primeiro gráfico. Nesse terceiro gráfico aqui, observe que os pontos estão muito espalhados. Eu não consigo imaginar nenhuma reta aqui crescendo, nenhuma reta caindo. Enfim, não é porque neste caso aqui não há correlação. Eu não consigo imaginar a relação entre x e y. E, aliás, observe que eu estou sempre colocando a palavra correlação. Porque quando eu tenho duas variáveis quantitativas, é essa expressão que eu preciso usar. Tá? Correlação, para indicar a relação entre variáveis quantitativas. Então, nesse terceiro gráfico aqui, não mostra a relação evidente, porque os pontos estão espalhados em formato de nuvem. Então, não tem relação. Tá? Agora, vamos para a linha de baixo. Observe que
Igualmente, como eu tinha no primeiro gráfico, eu consigo observar, consigo imaginar uma linha de tendência aqui bem forte, né? E os pontos estão muito próximos de uma linha. Significa também que essa relação é forte, essa correlação é bem forte. Só que a linha, né, ela está caindo, ela está descendo. Significa que quando eu aumento o valor de x, o valor de y cai. Então, é porque essa relação é negativa. É quando a professora de matemática do ensino médio falava inversamente proporcional. Ou seja, quando eu aumento uma variável, a outra diminui. Tá? Mas mesmo que essa relação seja negativa, ela ainda é forte. Mesma coisa acontece aqui. Ela é negativa porque ela está caindo, né? Quando eu aumento os valores de x, os valores de y, eles caem, eles diminuem, mas ela tem uma correlação moderada porque os pontos estão mais afastados do que a linha que eu consigo imaginar, que eu consigo traçar aqui no meio dos pontos. Como esses pontos estão mais espalhados em relação à linha imaginária, essa correlação é moderada. Agora, olha esse outro aqui, gente. Vocês conseguem imaginar uma linha reta? Não, né? Eu consigo imaginar uma linha curva, né? Então, quando essa linha é curva, é porque essa correlação não é linear. Eu ainda consigo perceber que existe uma tendência. Quando eu aumento os valores de x, os valores de y caem, diminuem. Então, essa é uma relação inversa também, só que ela não é linear. Eu não consigo representar essa nuvem de pontos a partir de uma reta, tá? Então, por isso que existe esse tipo de correlação que não é linear. A relação entre x e y não pode ser expressa por uma linha reta. Bom, esses são os tipos de gráfico de dispersão que a gente pode imaginar na nossa relação entre duas variáveis quantitativas. Agora, vamos passar para a etapa de análise descritiva numérica, né? Então, a primeira estatística que a gente vai analisar é a covariância. Nossa, esse nome é muito parecido com variância, né? Então, ela mede a variação, só que conjunta. A variância, ela mede a variação de uma única variável, tá? Como que uma variável varia, né? Aqui não, eu estou verificando como uma variável se comporta na presença de outra. Aliás, como elas se comportam conjuntamente. Então, isso é covariância. E para trazer para vocês aqui a comparação, né, para mostrar como a covariância e a variância elas estão muito relacionadas, elas são muito parecidas, eu vou trazer aqui para vocês uma comparação da fórmula da covariância com a fórmula da variância. Observe que eu tenho aqui a covariância é a soma de um produto. A mesma coisa acontece com a variância, é uma soma de um produto, só que é um produto do desvio vezes ele mesmo. Por isso que ele está elevado ao quadrado. Só que aqui na covariância, o que acontece é o produto de um desvio de uma variável pelo desvio de outra variável, tá? Aqui mesmo, uma única variável na variância, e na covariância é o desvio de x vezes o desvio de y, tá? Então, essas duas equações são muito parecidas. Agora, já que eu já mostrei essa similaridade da covariância com a variância, eu posso falar que a deficiência da covariância é que seu valor calculado depende diretamente da unidade da medida. Da mesma forma como a gente tinha lá na variância, que eu tinha, se eu estivesse medindo variância de pesos, a unidade de medida da variância seria pesos, quilos, quilograma ao quadrado, né? Aqui é a mesma coisa, se eu tiver com peso e altura, a unidade de medida vai ser quilo vezes metro. Então, é difícil de compreender, né? É difícil de interpretar a covariância. E aí, qual seria a nossa solução?
a solução é calcular a correlação. No lugar de termos a covariância, teríamos a correlação. É como médio grau de relação de uma variável em relação à outra, né? É a direção da correlação. E aí, por isso, eu faço uma padronização da covariância. Eu pego a covariância e divido pelo produto dos desvios padrões. Eu padronizo. E aí, ao padronizar a covariância, né, eu tenho valores resultantes entre -1 e 1. Sendo que a correlação, vamos falar primeiro da correlação de Pearson, né? A correlação de Pearson, como eu acabei de falar, varia de -1 e 1. Valores próximos de -1 e de 1 positivo indica forte correlação. E valores próximos de 0 indica ausência de correlação ou correlação muito, muito baixa. Se o valor da correlação de Pearson for exatamente 0, é porque não tem correlação. As variáveis não têm relação nenhuma uma com a outra. Agora, se for próximo de 0, mas não igual a 0, significa relação fraca. Tá? Além disso, a correlação de Pearson, especificamente, ela trata especificamente de correlação linear. São aqueles exemplos lá no diagrama de dispersão que a relação entre x e y ela era representada por uma linha reta. Consigo imaginar uma linha reta, eu vou calcular a correlação de Pearson. Tá, professora, mas e naquele último gráfico que a linha de tendência era uma curva? Que gráfico que eu vou fazer? Que gráfico não, que coeficiente de correlação eu calculo? Esse coeficiente é o Spearman, tá? Que ele é indicado quando os dados não formam uma nuvem comportada, ou seja, ele não é uma linha reta, né? Ou alguns pontos são distantes dos demais e parece existir uma relação crescente ou decrescente em formato de curva, como é aquele exemplo do último gráfico de dispersão que eu mostrei já no início do vídeo. E, além disso, existe uma ordenação clara nos scores de uma escala. Da mesma forma como a correlação de Pearson, os valores da correlação de Spearman aqui também variam de -1 até 1. Da mesma forma, quando eu tenho valores próximos de -1 ou de 1, indica uma correlação forte. E valores próximos de 0 é uma correlação fraca. E se for igual a 0, a correlação é inexistente entre as duas variáveis. Então, por hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver a relação entre uma variável quantitativa com uma variável qualitativa. Assistam os vídeos, tá, gente? Prestem atenção, porque eles contam como conteúdo para vocês, né? Um beijo bem grande, fiquem bem.